Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Este é o Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital brasileiro. A gente traz aqui as notícias para você se manter bem informado no final de semana. Meu nome é Muri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC e junto comigo está o time do Investidores VC aqui no background, fazendo toda a parte de estúdio, gravações, para colocar a gente aí na sua tela ou no seu podcast, onde você estiver vendo a gente. E ao meu lado está Ana Flávia, nossa head de conteúdo, coordenadora aqui de tudo no nosso podcast. Bem-vinda, Aninha, tudo bem? Bem-vinda, bom dia, Muri, bom dia aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo, sexta-feira friazinha aqui por São Paulo. Mas se você está aí ouvindo o nosso Big Deals, falando sobre inteligência artificial nas últimas semanas, sabendo um pouquinho aí sobre as notícias do mercado, então fica até o final, porque hoje tem muita notícia boa aqui que aconteceu no mercado e a gente vai contar para você a partir de agora. Agora são 8 horas e 25 minutos. Repita. 8 horas e 25. O Big Deals está no ar. E vamos abrir as notícias dessa semana com uma matéria da Forbes, do jornalista Cláudio Gradioli. E vamos falar aí do segmento de Food Tech. Simple & Co., gestora de restaurantes virtuais, adquire principal concorrente. Os ingredientes já são conhecidos ali, né? Big Data e algoritmos. Essa é a fórmula da Simple & Co., uma food tech fundada em 2020, que avançou ali naquele conceito de Dark Kitchen, que a gente tem comentado aqui bastante nas notícias, sobre food techs aí no último ano. E agora a startup captou 3,5 milhões de reais em um equity crowdfunding realizado aí com cerca de 360 investidores por meio do cap table. É o que a Simple & Co. faz, Aninha, é muito bacana, porque eles aproveitam a demanda ociosa de alguns restaurantes para colocar produtos específicos lá dentro. Então, imagine, por exemplo, que eles perceberam que uma determinada área da cidade tem uma demanda maior por japonês ou mexicano. Mas existem restaurantes lá de comida asiática que não vão fazer, talvez, o japonês ou o mexicano, mas que estão ociosos nas suas demandas. Eles, então, criam alguns produtos específicos, alguns restaurantes específicos digitais e usam a cozinha dos estabelecimentos para produzir esses materiais. Então, eles conseguem ser os restaurantes que eles já iam ser naturalmente, mas ocupar um espaço vazio com as soluções da Simple & Co. Dessa forma, eles criam marcas para aproveitar a ociosidade. E o número deles já é bem bacana aqui. Eles fizeram essa aquisição, aumentaram o portfólio. A empresa já tem 14 marcas, ou seja, quando a gente está comprando no iFood e a gente percebe que tem algumas lojas que são parecidas, né, que as fotos são iguais, aí você, mas o nome dessa pizzaria é tal, o nome desse japonês é tal. Como é que as coisas são semelhantes? É por isso, as embalagens e as logos são diferentes, mas os processos e os produtos são os mesmos. Eles conseguiram padronizar 14 marcas, cerca de 100 lojas virtuais e presença em 300 estados. Esse modelo, como você mesmo falou, Aninha, ele usa essas dark kitchens, né? E eles conseguiram criar um modelo duplo. Além de ser dark kitchen, porque você realmente está comprando marcas virtuais de restaurantes que talvez você nem conheça, eles usam esse DVNB, é o Digital Native Vertical Brand. Permite essa criação de marcas que são 100% nativas digitais e que, de alguma forma, têm fornecedores para fazer a cadeia acontecer. Então, é genial. É do mesmo conceito do Airbnb, que eles são a maior plataforma de locação sem ter nenhuma casa para alugar, a Simple & Co. já tem 100 lojas virtuais sem ter nenhuma cozinha para operar. Ela usa os parceiros. Então, adoro essa matéria aqui, gosto muito do setor de food tech, sou um ex-empreendedor no setor, já tive restaurantes, etc. Gostei da solução e provavelmente já comprei coisas da Simple & Co. sem saber que eram Sem eles. saber que estava pedindo deles. E como eu falei no começo aí, vocês estavam ouvindo sobre inteligência artificial, vamos falar sobre ela aqui numa matéria do Startups, do jornalista Leandro Miguel Souza. Salesforce quer investir 500 milhões de dólares em startups de AI. É isso mesmo que vocês ouviram, viu? A Salesforce é gigante, não quer ficar de fora aí da corrida das inteligências artificiais e está dobrando a sua aposta. A empresa aumentou o tamanho do seu fundo de investimentos voltado para startups em AI de 250 milhões de dólares para 500 milhões de dólares. Esse é o maior fundo que a Salesforce já construiu para startups, tá? Não é novidade, eles já estavam fazendo fundos, já fizeram 3 fundos, se eu não me engano. Primeiro deles foi um fundo de 50 milhões de dólares, depois um de 125 milhões. É óbvio, faz todo sentido. A Salesforce
conectada com milhares de empresas que usam suas soluções para melhorar justamente essa parte de gestão comercial, ela precisa investir em startups para ela poder ter inovações que ela não consegue fazer dentro de casa. Já está grande demais. Mas eles são um marketplace de várias soluções. Quando você compra Salesforce, você pode ter vários outros plugins conectados ali. Ele identifica quais são os que estão dando melhor e, obviamente, ele tem a grana para poder injetar no crescimento daquela solução. E a gente tem dado muita notícia aqui, né, Aninha? Você até provocou na semana passada, será que a AI será o grande setor do ano? E as suas previsões estão batendo aqui também, hein? Porque com 500 milhões de dólares é grana para encontrar as soluções de AI. A gente tem visto a OpenAI fazendo a mesma coisa, criou um fundo na semana passada, a gente anunciou. A Salesforce não veio para brincar. Se ela perdeu talvez o bonde de criar uma AI própria, de investir no OpenAI, ela não quer perder a segunda leva, que é justamente das empresas que vão usar essas grandes plataformas de inteligência artificial. Eles levantaram esse super fundo, já estão obviamente acelerando todas as soluções que já trazem AI, que se conectam ao Salesforce. Eu tenho quase certeza de que não serão só startups de AI. São startups de AI que tem um pezinho com a Salesforce ali que faz sentido para o negócio funcionar. E segundo Drills aqui, entre aspas, já estamos vendo a AI mudar a maneira como o mundo funciona e estamos empolgados em aproveitar o impulso do nosso fundo de AI generativa. Realmente, grande notícia para o segmento. Eu acho que, se não vai ser a maior do ano, até agora, AI é o que tem chamado maior atenção, pelo menos no primeiro semestre. Nesses primeiros tempos aí, o destaque das nossas notícias tem sido isso. Se o ano passado era fintech, né, a gente falava das startups virando todas fintechs, agora todas aí com um pezinho na inteligência artificial. E falando sobre isso e sobre cibersegurança, um outro tema aí também bastante relevante do segmento, vamos seguir para essa matéria do Startup. A Intelia finaliza a captação de 7,5 milhões de reais para integrar inteligência artificial em cibersegurança. A Intelia é uma startup que utiliza inteligência artificial para garantir aí essa segurança cibernética e elas finalizaram essa semana uma captação de 7,5 milhões de reais de investimentos, avaliando a empresa em 25 milhões. O investimento foi liderado por Gabriel Paiva, CEO da Defense Security, que agora assume como CEO da Intelia. E é uma excelente notícia para a gente também, porque o Gabriel Paiva, que liderou essa rodada, CEO da Defense, é investidor da rede, é investidor em Investidores VC. Ótimo poder dar essa notícia para quem está perto aqui da gente, porque eu também tenho um pezinho na área de cibersegurança, né? Eu comecei lá atrás na Future Security, junto com o André Diamant, e para explicar um pouco do que a Intelia faz aqui, todos os dias, milhares de hackers e pessoas de segurança descobrem falhas e vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, hackers do mal estão criando novas vulnerabilidades, tentando explorar isso aí. Existe muito conteúdo na internet que mostra quais são as falhas, vulnerabilidade, o que tem que ser corrigido. E esses patches, que a gente chama na área de segurança, saem todo dia. Então, todo dia tem atualizações de alguma área de segurança que você precisa mudar. É por isso que, às vezes, quando a gente está lá no nosso WordPress, tem uma nova atualização do plugin, uma nova atualização do WordPress, do PHP. Por quê? Porque justamente foram encontradas novas vulnerabilidades. Isso vai sempre existir no mundo do software. O que eles inventaram aqui é uma ferramenta que fica monitorando todas essas notícias, dark web, informações que vazaram, tudo que está no mundo da segurança e usa AI para contextualizar isso com as brechas encontradas. Então, eles conseguiram achar uma forma de conseguir trazer esse correlacionamento de todas as informações que acontecem no mundo da segurança para trazer segurança, tomada de decisão e assertividade para quem está por trás, né, dessas operações. Eles conseguem reduzir falsos positivos em comparação com várias outras soluções disponíveis no mercado. E parece que a gente está falando, né, características positivas da solução, e eles não falariam de outro jeito, mas esse é um problema grave do setor. Você consegue colocar várias paredes de segurança e elas te entregam relatórios, mas é tanto relatório que você não consegue tomar a decisão do que fazer primeiro. A AI vai trazer essa prioridade para o gestor de segurança da empresa. Uma outra coisa que eu vi aqui na matéria bacana é que a gente acha que cibersegurança geralmente é para grandes negócios, né? E durante muito tempo foi. Porque quem é que vai querer atacar um pequenininho, né? Deixa eu atacar o bancão, a corretora, etc. Mas as coisas mudaram e hoje as pessoas têm que se proteger com cibersegurança, as micro, pequenas empresas e as grandes muito mais. Eles têm uma solução também para PME, uma versão freemium do produto. Então, essa notícia é boa. Para todo mundo que é PME e quiser entender um pouco mais da Intelia com Y, vocês podem ter aqui
um pacote freemium que vai ajudar a proteger fraudes com a marca, vazamento de senha, dados de e-mails e até golpes de phishing que seus funcionários podem cair. Então, eles criaram uma solução freemium para você dar esse primeiro passo na segurança. E também tem um outro plugin chamado TeleU, um plugin para um navegador que te ajuda a mostrar se o site que você está entrando é um site perigoso ou não. Já vou instalar para testar, gostei aqui da matéria, mas o mais legal é que, por ser o Gabriel Paiva aqui da rede, a gente entrou em contato com ele e pediu para ele comentar aqui a rodada. Então, vamos ouvir o Gabriel Paiva. Oi, Ana. Oi, Amuri. Bom, comentando um pouquinho sobre o deal da Intellia, quando a gente começou a conversar, era uma conversa sobre aporte mesmo, né? Eles estavam procurando investidores para aportar, para eles começarem a fomentar um pouquinho mais o negócio e começar a vender. Eles já tinham um produto que estava quase pronto ali, faltando um pouquinho de front-end e testes de qualidade apenas. E quando eu comecei a entender um pouquinho mais o negócio, entender qual era o produto, entender os benefícios do produto e os diferenciais principalmente que tinha com os produtos que já existem no mercado, foi ali que eu mudei um pouquinho a chavinha. Eu vi que eles tinham já a capacidade, obviamente, de desenvolvimento, né, que era o maior foco, mas a parte de vendas, distribuição disso, ainda estava cru ali todo o plano. E naquele momento, como eu tenho uma empresa de cibersegurança, eu vi que era uma oportunidade ali para a gente funcionar mais ou menos como uma aceleradora para essa startup e a gente tomar essa parte, por exemplo, de marketing, vendas, administrativa também e até de suporte técnico, que eles não teriam um braço, para dentro da Defense, que é a minha empresa, e deixar a Intellia como sendo realmente uma empresa de desenvolvimento de produto. Então a gente fez essa captação justamente para desenvolver ela de uma forma mais rápida, né? Acelerar realmente esse processo de vendas e de crescimento da empresa, e que se enquadrava perfeitamente até numa estratégia que eu já estava fazendo na Defense, que é uma estratégia de ecossistema mesmo, né? De ter várias empresas que são complementares à Defense e que a gente consiga se ajudar mutuamente da mesma forma. Muito obrigada, Gabriel. Parabéns, bem-vindo aqui ao podcast do Big Deals. Vamos continuar acompanhando aí sucesso nessa nova jornada. E vamos seguindo agora falando sobre o movimento aí, sobre o segmento de Health Tech, matéria do Pipeline, do jornalista André Ítalo Rocha. Doutor Consulta capta 23 milhões de dólares em estreia da japonesa Jika in Growth. O Doutor Consulta, a rede de centros médicos aí focado no público baixa renda, que acho que até a gente já comentou aqui, Amorim, em algumas outras rodadas, acabou de levantar uma nova rodada de 23 milhões de dólares, agora um Series D. Dessa vez entraram o BID Invest, o braço aí de privado do BID, com 10 milhões de dólares, e a Jika, que é uma agência de cooperação internacional do governo japonês e que aportou 8 milhões de dólares. A gente já deu algumas notícias aqui da Doutor Consulta e faz todo sentido, porque é uma startup que foi fundada em 2011, né? Então já tem mais de 12 anos aí de Doutor Consulta, muitas rodadas já foram levantadas. Mesmo com todas as rodadas, eles ainda atuam 100% na região de São Paulo, estão com 29 centros médicos. E parece que, poxa, já está há 12 anos no mercado, já captou tanto dinheiro, por que está em São Paulo ainda? Simplesmente porque essa região, o estado de São Paulo, a grande São Paulo, realmente é talvez o low-hanging fruit, que a gente chama, né? Aquela forma mais fácil da startup capturar receita. Tem mercado em potencial gigante aqui. Eu estava conversando com o Sadi, só para dar uma ideia desse tamanho de São Paulo, Sadi da Easy Carros e agora da Cove. Eu falei, cara, vocês atuam só em São Paulo, né? Ele falou, pois é, etc. Eu falei, e aí, quantos carros? Não, estão passando aqui de X mil carros alugados. Eu falei, mas não faz sentido ir para outras regiões? Ele, cara, o potencial de São Paulo é de 1 milhão de carros para alugar. Então, olha o quanto tem de mercado sem você precisar sair da sua operação. É o mesmo mindset da Doutor Consulta. E agora, com a Jika, eles vão ter mais grana para rodar isso e muitas sinergias aqui. Pelo que você falou, Aninha, realmente uma estreia no setor de growth, né, na América Latina, dessa japonesa aqui, que sempre fez essa parte de intermediação de empréstimos no Japão para outras nações. Uma característica japonesa. Japoneses sempre foram créditos, né, para o mundo, né? A gente sempre viu os japoneses sendo grandes financiadores de operação de crédito, agora muito a China, mas é uma característica japonesa da cultura lá econômica do país. E aí agora com a Jika,
O interesse que veio foi justamente porque a Doutor Consulta tem essa pegada de atender classe baixa, de conseguir atender de forma diversa, né? Um mercado que não tem acesso aos planos de saúde caros do mercado tradicional. Então, atendendo classes baixas e médias, eles contribuem para uma universalização do atendimento. É uma tese grande. Num país de 230 milhões de brasileiros, 220 milhões, muita gente precisa de saúde. Então, a JICA, vai lembrar que SoftBanks também são japoneses, eles gostam dessa coisa de global. Japão é pequeno, mercado consumidor pequeno, então tudo que tem grande Total Addressable Market interessa esse investidor japonês, é uma parte cultural deles fazer para fora. Tanto que as startups japonesas, empresas japonesas, a gente compra tanto carro japonês, né? Sempre importou muita tecnologia, etc. e tal. E agora, com isso, eles vão ajudar a levar a cobertura de saúde para o maior número possível de pessoas. Segundo aqui a matéria, o dinheiro do aporte vai ser principalmente usado para consolidar o que já vai sendo feito em São Paulo. Ainda não é hora de expandir, justificativa é essa que a gente acabou de explicar aqui. Existem até outras cidades como oportunidade, entre aspas, aqui pelo que o empreendedor está falando, mas é um lugar onde, mesmo tendo concorrência, ainda é um oceano azul para explorar esse mercado. Eu gosto aqui de colocar também um ressalve aqui, um destaque na matéria, na verdade, Aninha, para os modelos de negócio que a Doutor Consulta opera hoje. A gente conhece a Doutor Consulta pelo aquele atendimento avulso, né? Não tem um plano de saúde, não tem muita grana para o médico particular, deixa ele lá no Doutor Consulta, consiga um bom atendimento com preço barato. Mas, obviamente, com 12 anos de trajetória, eles já criaram assinatura mensal por meio de um cartão, já criaram um plano de saúde em parceria com a Sul América e a Health Tech Cuidar-me. Então, a Doutor Consulta realmente está se consolidando para aumentar o número de vidas atendidas. Grande matéria para uma startup que a gente sabe que tem muita capacidade de construir, de mudar o setor de saúde no Brasil, agora com mais 23 milhões de dólares, 120 e tantos milhões de reais. Bastante dinheiro aí movimentando o mercado mais uma vez. E agora vamos falar sobre M&A. Tivemos M&A essa semana aí do segmento aí de contabilidade, documentos fiscais, matéria do Startup. A Arquivei adquire 2 softwares de empresas para oferecer novas soluções fiscais. 3 meses após a Arquivei, uma startup aí de gestão de documentos fiscais, comprar sua rival, a Connect NFE, a empresa agora se movimentou mais uma vez e comprou a propriedade intelectual de mais 2 empresas, a Exit It e a Sevenfy, ambas aqui em São Paulo. O valor da transação não foi divulgado. Pois é, aí a sacada aqui da Arquivei, nessas aquisições que eles fizeram, é porque teve uma mudança recente no governo, onde eles lançaram o NFS-E, né, a Nota Fiscal Eletrônica Nacional, implementado pelo governo, onde as pessoas podem acessar pelos municípios e poderem fazer toda a lei as suas emissões de nota. Só que a migração para esse padrão novo nacional, ela é facultativa. O que acontece? Então você tem um jeito digital, automatizado, etc., e um jeito antigo, analógico. Então, com essa aquisição, né, que eles fizeram da Sevencap, eles conseguem capturar essas notas fiscais no processo antigo e conseguem digitalizar isso, ou seja, eles capturam o que está fora do padrão nacional com 100% de assertividade. Então, eles conseguem fazer o sistema ser 100% digital, mesmo tendo uma parte que ainda não migrou. São as informações aqui do co-CEO Christian de Sico. Segundo eles, a Arquivei já era o principal parceiro no produto Sevencap. Dar esse passo foi essencial para eles poderem potencializar o alcance da solução. Realmente agora estão trazendo mais soluções para esse ambiente de soluções fiscais. A Arquivei alavanca as possibilidades de expandir, principalmente a oferta deles para as grandes empresas, porque uma das aquisições, né, que é a XSS IT, eles justamente fazem integrações dessas NFEs, desse processo, com plataformas gigantes como o SAP. Então, 2 aquisições, 2 tacadas em 1, para eles poderem, ter 100% de cobertura das NFEs emitidas e 2, terem integrações com grandes empresas. Então, a Arquivei está dando um passo agora para começar a atender médias e grandes empresas de grande porte no Brasil. Lembrando que o SAP é utilizado por 40% delas. Então, realmente um mercado muito grande. Se você não tem SAP, vai ter reunião batendo porta na cara aí. E vamos seguindo falando sobre mercado. A gente tem falado bastante, né, amor? A gente não comentou ainda esse ano sobre fundos de investimento, sobre rodadas aí acontecendo. A gente tem falado bastante de M&A, de rodadas, mas a gente tem uma matéria boa aqui agora do Brasil Journal, do Pedro Arbex, que está batendo sempre carteirinha aqui também com a gente nas matérias. Os planos da Bicycle, a nova gestora de Marcelo Clauri e Xi
Niata. O Marcelo Claure, o ex-CEO aí do SoftBank, que a gente estava comentando aqui agora cedo, criou um fundo de conglomerado japonês para a América Latina, lançou agora o Bicycle Capital, sua nova gestora, que já tinha sendo especulada aí pelo mercado há alguns meses, e levantou cerca de 440 milhões de dólares. Pois é, né? Nosso ex-sócio, né, no SoftBank, né, já que a gente investiu na Digibi, e SoftBank investiu na Digibi também. Então, posso falar com muito carinho aqui sobre o Marcelo Claure, nosso ex-sócio, talvez ainda dono de grandes ações no SoftBank, mas brincadeiras à parte, ele era o ex-número 2 do SoftBank. Apesar de ter sido CEO, ele não era o fundador, o Masa, né? Outro sócio nosso aí também, famosão, né? Apareceu lá no We Crashed, a série da Apple, lá falando do WeWork. Mas, voltando à nossa matéria, trata-se do maior fundo de uma gestora lançado desde as correções de valuation. A gente está falando de muita, muita grana, Aninha, porque desde que a gente viu esse inverno das startups, e você lembrou bem, né? A gente não tem anunciado novos fundos, né? Os fundos estão meio quietinhos, né? Esperando ali o cenário para talvez fazerem novas captações ou então sentando um pouco do caixa para ver se esse dinheiro dos fundos não é para fazer follow-ons ou bridges nas suas próprias investidas. E aí vem a Bicycle com 440 milhões, o maior fundo desde essa correção no mercado de tech. No momento onde a maioria dos players ainda está retraindo, tentando entender esse cenário. O conglomerado japonês, né, o objetivo deles principal, apesar de terem levantado 440, é chegar a 500 milhões de dólares. Então ainda tem um espacinho. Acho que vou mandar uma mensagem para o Clore aqui. Olha, será que a gente pode entrar nesse aí também? Mas desde 2018, né, a gente teve essa entrada mais pesada do SoftBank no mercado. A gente já viu mais de 5 bilhões de dólares sendo investidos por ele, como CEO na época do SoftBank, em startups que a gente conhece, como Nubank, Inter, Quinto Andar, Kavak, Gympass, Vtex, né, do Alfredo. Realmente, o SoftBank marcou uma geração. Ele foi responsável por grande parte desse movimento, que muitos falam que era o hype, etc., porque essa estratégia de colocar grana, ser o player dominante, subir o valuation e fazer um IPO, era o que funcionava na época, segundo o próprio Claude aqui fala na matéria. Ele diz que o SoftBank tinha um play de portfólio. E o play era justamente esse, cara. Botar grana mais rápido, encher as empresas de grana para elas crescerem, dominarem o mercado. Meio estratégia Uber, WeWork, né? A gente conhece bem esse modelo. Então ele fala aqui de um jeito muito bacana. Em outras palavras, aspas, enquanto o SoftBank operou quase como uma ETF de tech, surfando o beta do mercado, porque realmente não tinha um volume tão grande antes de 2019 aqui na América Latina, a Bicycle buscará gerar o alfa, fazendo stock picking, ou seja, eu fui responsável por colocar essa euforia lá atrás. Agora eu vou ser o responsável por investir de forma um pouco mais consciente. Ele pode, né? Como o ex-número 2 do SoftBank, tem muito respeito, muito mercado e muito powder aqui para poder fazer essa captação. Afinal de contas, 440 milhões de dólares, estamos falando de quase 2,5 bi de reais. É muito dinheiro, então esse cara sabe o que está fazendo. E na matéria aqui, ele também destaca um pouco de como que funcionava esse mercado, qual era a volumetria dele. Em 2020, ele fala que foram investidos 3 bilhões no mercado VC latino-americano, 3 bilhões de dólares. No ano seguinte, o número saltou para 16 bilhões. E aí depois, quando a gente teve essa super hypada aí da bolha, a gente chegou a ter 1 bilhão de dólares por trimestre investido aqui na América Latina. Foi só em 2021 que o mercado deu um salto brutal, que ele está colocando aqui na matéria. Teve um salto brutal, realmente. Foi a época que a gente viu os grandes M&As, as aquisições, realmente aqueles valuations super esticados. E agora o Marcelo diz que o cenário mudou, todo mundo sabe. Então ele vai fazer investimentos mais concentrados em empreendedores que mostram justamente esse controle de caixa em negócios que estejam crescendo com units economics mais saudáveis. O mesmo posicionamento que a gente sempre bateu aqui no Investidores VC e que a gente tem seguido à risca. Investidores têm que aproveitar as oportunidades. E quando o valuation cai e o mercado fica um pouco mais congelado, existe espaço para comprar na bacia das almas, para ter valuations mais justos, para investir naqueles empreendedores que não estão precisando do dinheiro para sobreviver, mas sim para crescer. Vejo com muitos bons olhos, muita grana para a América Latina. Ele coloca aqui que eles vão investir especialmente em Brasil, México e Colômbia. 3 países muito fortes, mas eu deixo aqui claro de que eu acho que o Brasil talvez seja o que vai captar a maior parte desses 500 milhões de dólares que eles vão investir em Latam.
Muito dinheiro. Vamos ficar acompanhando para ver se a gente divulga aqui no Big Deals notícias aí da Upcycle investindo em startups brasileiras. E é que o nosso giro de notícias não termina também sem a parte jornalística. Agora é hora dele, Gustavo Brigato, editor-chefe do portal Startups, comentar um pouquinho aí na visão jornalística como é que foi essa semana e como foi o movimento. Brigato, é com você. Essa semana a gente teve o lançamento de uma nova gestora, né, a Bicycle, do ex-SoftBank Marcelo Clauri, com o Shu Niata, que também era da SoftBank, né? Os dois saíram ali da SoftBank do ano passado e agora se juntaram novamente para montar uma nova gestora. Também era para ter o Paulo Passoni, que também era o trio parada dura ali da SoftBank, né, do SoftBank Latam Fund, mas o Passoni acabou não entrando, né, na sociedade por... o que a gente apurou foram umas discordâncias aí no formato, no modelo da sociedade, mas aí o Shu e o Clauri entraram e montaram esse fundo que vai chegar a $500 milhões, já tem cerca de 440 com dinheiro do próprio Clauri e do Mubadala, né, dos árabes de Abu Dhabi, e dinheiro também do André Esteves, do Davi Vélez do Nubank. É um fundo grande para investir em companhias, não startups, em scale-ups, né? Companhias em estágio de desenvolvimento mais avançado, que é exatamente o dinheiro que está faltando no momento no mercado, né? Se você for pensar, a SoftBank criou aí essas companhias gigantes, né, com o dinheiro dela, e depois esses caras ficaram agora numa situação complicada, sem dinheiro, sem recursos. Então a Bicycle chega aí para injetar recursos nessas companhias. Aí será que o Claudio vai fazer down round nas companhias que ele mesmo jogou lá em cima? A ver aí como é que vai ser esse cenário. Bom, mais uma semana que se passou então, e obrigado pela audiência. Até a próxima. E é isso, encerramos mais um Big Deals, Amuri? O Big Deals de inverno, Big Deals hoje com friozinho, mas as notícias esquentaram o coração de quem ouviu a gente. As notícias e o dinheiro circulando aí para as startups estão esquentando esse mercado. Espero que você que tenha ou nos ouvido ou está nos assistindo aqui pelo YouTube tenha gostado desse conteúdo. Lembrando sempre que nós estamos em todas as plataformas, estamos no YouTube, estamos no Spotify, ou na sua plataforma de áudio preferida, estamos no TikTok com cortezinhos também dos podcasts, e lembrando que próxima sexta-feira, estamos sempre aqui pela manhã dando as notícias, e todas as quartas-feiras você também está por aqui, não é, Amuri? Quarta-feira tem Big Deals Talks, onde a gente traz convidados mais do que especiais aqui no nosso podcast, de longa duração, para você não ficar esperando a gente a semana inteira, né? Tem podcast quarta e Big Deals também na sexta-feira. Ótimos papos, e você pode ficar continuando acompanhando a gente, marca, comenta, curte, faz aquela fotinho de onde você está ouvindo ou assistindo a gente, que a gente adora acompanhar. Um bom final de semana, um bom final de dia aí pro Happy Hour, e até semana que vem. Até semana que vem. Bom friozinho de final de semana, hein, galera? Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.